paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta para o Momento da Bíblia, para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Hoje os nossos estudos estão centrados nos livros poéticos. Então, nossa intenção hoje é apresentar todos os livros que são chamados de proféticos, os livros proféticos. Então, nós temos uma classificação, uma divisão que é feita desde antigamente, no tempo das escritas bíblicas, no tempo em que a Bíblia ainda estava sendo escrita, lá os estudiosos já entendiam que existiam dois grandes grupos de livros proféticos. O livro que contém alguns profetas que são mais volumosos em suas profecias e, portanto, eles são chamados de profetas maiores, não por causa deles serem maiores ou menores do que os outros, não, é porque o seu livro era maior mesmo, né? Existiam mais capítulos. E entre eles nós encontramos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Apesar de que Lamentações ele é pequenininho, né? Mas, de qualquer forma, ele está incluso entre os profetas maiores. Entre os profetas menores, nós temos 12 livros. São 12 os profetas. Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os 12 menores. Para facilitar nossa vida, na hora do estudo, para saber a relação que existe entre um e outro e para saber em que época as coisas estão acontecendo e fazer a ligação entre os reinados, né, nós fizemos esse esqueminha aqui de tempo. O que eu fiz? Eu coloquei cada um dos reis do Reino do Norte na sequência. Eu não coloquei a data aqui, mas eu coloquei os reis. Em vídeos anteriores eles estão com a data, então é fácil do amado fazer a relação. E aqui embaixo todos os reis, desde Roboão até Zedequias, que foi o último rei do Reino do Sul de Judá. Aqui Oséias foi o último do Reino do Norte de Israel, porque aqui o que acontece? Eles são levados cativos para a Assíria. E aqui Zedequias é o último dos reis do Reino do Sul, de Judá, e aí o povo é levado cativo para a Babilônia. Então, só para que os amados entendam aqui, eu coloquei em azulzinho os profetas maiores. E neste, parece um amarelo, nós temos aqui os profetas menores. Depois eu vou abrir um pouquinho aqui para nós sabermos, porque tem uma sequência, existem ainda outros profetas que não estão aqui. Então, Elias e Eliseu são dois profetas. Vejam que Elias e Eliseu, vocês não vão encontrar livros sobre ele, mas eles eram profetas, tá? Então, aqui eu coloquei Elias e Eliseu, e ele está compartilhando aqui alguns reis. Então, você veja que tem que fazer a ligação do profeta com os reis que estavam no trono. Então, Elias e Eliseu, eles vão abarcar todos esses reinados aqui do Reino do Sul e todos esses aqui do Reino do Norte. Repito, eles não têm livros específicos, então eles não são um dos 12. Eles estão à parte, mas eles eram profetas. Eu coloquei aqui para que o amado entendesse. Joel é o primeiro que aparece aqui, Amazias, Joacás. Depois vem Jonas, ele abarca Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, e aqui Uzias, um pedaço de Jotão, quando começa Amós. Miqueias, que é do menor, Isaías, maior, e Oséias, eles praticamente estão na mesma época. Então nós temos aqui os reis Acás, Ezequias e Manassés, e aqui Pecaías, Peca e Oséias. E aí aqui eles já estão no cativeiro assírio. Mas o Reino do Sul continua, então nós temos aqui Abacuque, que pega Josias, Joacás, Joaquim,
Jeremias praticamente os mesmos, né? Ele só começa um pouquinho depois. Sofonias vai até um pedacinho de Joaquim. Naum, Josias. Obadias, Joaquim e Zedequias, um pedacinho. E pegando Zedequias e um pouquinho para frente, nós temos Ezequiel e Daniel. Agora eu vou abrir um pouquinho esta última parte. Então aqui o Reino do Norte já foi cativo, ele já não existe mais na Terra, né? O que nós temos de existência agora são os reis aqui no Reino do Sul. E aí eu vou repetir para vocês o Naum, aqui em Josias, o Abacuque, que pega um pedaço do Josias, Joacás, Joaquim e um pedacinho de Zedequias. Sofonias a mesma coisa, mas ele não pega Zedequias. Jeremias, ele vai pegar Joacás, Joaquim e um pedaço de Zedequias. Daniel começa com Zedequias e vai no período do cativeiro, essa parte em branco aqui é o período do cativeiro na Babilônia. Ezequiel pega um finalzinho de Zedequias e uma parte do cativeiro. Aí, o que é que existe? Do cativeiro em diante, começando no cativeiro, nós temos Ageu até Zorobabel, que volta, governador que volta para refazer Jerusalém. E Zacarias, que nós temos aqui um pedacinho do cativeiro e Zorobabel. Logo em seguida, nós temos Malaquias, que vai abranger um pedaço de Zorobabel, Esdras e Neemias. E com isso, nós fechamos o Velho Testamento. O Velho Testamento fecha com Malaquias. Malaquias é o último profeta. Depois disso, os amados vão ver, né, mais para frente a gente vai ver um período chamado interbíblico, tá? Que é uma parte em que eu tenho o Velho Testamento, o Novo Testamento, e uma parte entre os dois, até o nascimento de Jesus. Aqui eu fiz um esqueminha interessante para você ver qual rei estava no trono quando aquele profeta começou a profetizar. Então, Obadias, ele profetizou aqui em Jeorão e Jorão. Eu estou colocando essa coluna os reis de Judá e nesta coluna os reis de Israel. Joel, Joás e Jeú. Jonas, Amazias e Uzias, e Jeroboão, Oséias, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, e em Israel, Jeroboão, 2, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca e Oséias. Amós pegou o tempo de Uzias e Jeroboão II, então tem uma parte que se sobrepõe. Isaías no tempo de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés, e no reino de Israel, Peca e Oséias. Miqueias, Jotão, Acás e Ezequias, Peca e Oséias em Israel. Naum, Manassés, e no outro já não tem mais nada, porque eles já foram levados para a Babilônia. Sofonias pega Josias, Jeremias pega Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias, Abacuque pega Joaquim, Daniel pega Joaquim e Zedequias, e lá na Babilônia, quando o povo já está na Babilônia também. Ezequiel a mesma coisa, pega Zedequias e a Babilônia. Ageu, Zorobabel, que é no retorno. Zacarias, Zorobabel, que é no retorno. E Malaquias até Neemias, no retorno. Amém, amados? Eu espero que esse esquema seja interessante para você, seja útil para você. Bons estudos. Fica com Deus.